Saudações, estamos aqui para mais um debate, cujo tema será em torno da destituição do Presidente da República. Tenho comigo aqui nos estúdios determinados especialistas que vão ajudar-nos a melhor esclarecer sobre este tema. Aqui do meu lado direito está o Dr. Tito Camões, portanto, saudações. Saudações, João Queza, muito obrigado pelo convite. Estendo aqui o meu obrigado aos meus colegas de painel. Dr. Fernando Ribeiro. Obrigado pelo convite. O convite que também, o agradecimento que é extensivo aos meus colegas de painel. Dr. Talite, saudações. Saudações cordiais, muito obrigado pelo convite e estendo igualmente as minhas saudações aos colegas de painel. Muito bem, vamos então, daqui adiante, discorrer sobre esse tema que será bastante pertinente. Pronto, para início de conversa, vou já agora aproveitar a oportunidade de colocar aqui o primeiro tema, o Dr. Tito Camões. Que análise faz o Dr. Tito Camões, portanto, do processo de destituição do Presidente da República e o que diz a Constituição sobre esta questão? João Queza, primeiramente, deixe-me dizer que sobre a destituição nós devemos encarar este tema sobre duas vertentes fundamentais. Primeiro, do ponto de vista político e depois do ponto de vista, talvez do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, nós devemos nos recordar que estamos recordados que o MPLA venceu as eleições de 2022, numas eleições que foram decididas de forma livre, justas e transparentes. Esta legitimidade com que o MPLA obteve os resultados que foram devidamente apurados, devidamente escrutinados, não só por instituições nacionais, mas também tiveram cunho de instituições internacionais, fizeram com que o Presidente da República, João Lourenço, e o seu partido MPLA estivessem a governar. Passado esse período de tempo, mais de um ano, completou há pouco tempo um ano, o maior partido da oposição, a UNITA, decide vir com este processo de destituição, né? Então, isto faz com que, do ponto de vista político, nós podemos ver que, passado um ano, vir a discutir a questão da legitimidade ou não do partido que venceu as eleições. Isto demonstra claramente de que a UNITA, mais uma vez, claramente tem mau sentido de perder. Do ponto de vista jurídico, como é que o processo de destituição funciona? A nossa Constituição, nos termos do artigo 129, vem determinar em que momentos ou quais são os pressupostos pelos quais o Presidente da República pode ser destituído. A Constituição diz que, em princípio, o Presidente da República não é responsável pelos atos que praticar enquanto chefe de Estado. Contudo, exceptuando os crimes previstos neste mesmo 129, quer o número 1, quer o número 2, onde ele vai nos dizer, número 1, crimes de traição à pátria, crime de espionagem, crimes hediondos, crimes de suborno, crimes de... E no número 2 vai dizendo crimes contra o Estado Democrático de Direito, crimes contra a segurança de Estado, crimes contra o regular funcionamento das instituições do Estado. Com base nestes pressupostos todos, nós vamos verificar se os fundamentos estão ou não verificados. Porque, repare, João Queza, em qualquer Estado democrático de direito, a lei deve ser o nosso limite, o nosso fundamento e o nosso critério. Porque o direito não se presume. O direito não se presume. E nós, quando devemos olhar para a Constituição, devemos olhar para a Constituição como a lei magna do nosso Estado e só aqueles pressupostos que estão previstos na Constituição é sobre eles que nós devemos usar como fundamentos para a destituição. Repare que a UNITA diz que vai dar entrada do processo de destituição há mais de um mês e até hoje não consegue dar entrada do processo ou não consegue iniciar o processo. Isto significa o quê? Significa que até agora não consegue, de facto e de jure, encontrar fundamentos
suficientes e bastantes para levar a cabo a sua pretensão. Então, que significa que o grupo parlamentar da UNITA está vazio, até agora está vazio de ideias, porque está à procura de quais são os fundamentos em concretos, porque depois nós, se encontrarem crimes, será o Tribunal Supremo que vai iniciar o processo, e se encontrar pressupostos, quem vai dar seguimento será o Tribunal Constitucional. Então, o que nós temos é, do ponto de vista político, do ponto de vista técnico-jurídico, não nos esquecendo que a lei deve ser o nosso fundamento, o nosso critério e o nosso limite. Então, esta demora que a UNITA está a utilizar, este artifício jurídico para dar entrada do processo de destituição, significa claramente de que não estão a encontrar fundamentos para poderem argumentar do ponto de vista técnico-jurídico, não há arcabouço, não há fundamentos suficientes e bastantes para dar seguimento a esta pretensão que eles pretendem, que eles querem. Ok, obrigado. Doutor Fernando Ribeiro, o que é que lhe parece sobre esta questão colocada, doutor Tito Camacho? Bom, mais uma vez obrigado pelo convite, Kesa. Deixa-me dizer-lhe que quando tomei contacto com esta iniciativa por parte do maior partido da oposição, fiquei completamente espantado, porque à volta do assunto discutiu-se muito a legitimidade da iniciativa por parte do maior partido da oposição, quando nós devíamos olhar para o conteúdo da iniciativa, não é? E deixe-me dizer-lhe, Kesa, que claramente do ponto de vista legítimo, este partido tem legitimidade para apresentar a iniciativa à Assembleia Nacional, porque tem 1/3 dos deputados e por aí não há nenhuma dúvida em relação à legitimidade. Agora, do ponto de vista do conteúdo, aí é que as coisas me parecem ser um pouquinho mais, eu diria, e se me permite a expressão, risíveis, porque os factos, os pseudo-factos apresentados não correspondem com a realidade. Portanto, os pressupostos que a UNITA encontra para tentar dar início ao processo de destituição do Presidente da República não colhem com a realidade, não colam com a realidade. Quando diz que o Presidente tem coartado a liberdade de expressão, não faz sentido nenhum, porque hoje nós todos, acho que é mais ou menos consensual que há mais liberdade de expressão no país. Quando diz que tem a comunicação social completamente manietada, não é verdade. Hoje nós olhamos para a comunicação social pública, quer escrita, quer falada, e olhamos que há mais contraditório, que há mais debate, que há mais presença de individualidades ligadas à oposição. Quando fala que o titular do Poder Executivo é responsável pela limitação das manifestações no país, se olharmos estatisticamente, nós nos últimos anos tivemos muito mais manifestações e muito mais pacíficas e organizadas do que no passado. Quando fala que o titular do Poder Executivo é responsável pela morte de pessoas que tentaram se manifestar, não faz sentido nenhum. Como é que é possível provar que o Presidente é responsável por isto? Quer dizer, quando nós vemos as imagens e em alguns dos casos são os manifestantes que se atiram para cima da polícia e, portanto, a polícia só se defende, só responde. Pode, em uma ou noutra situação, ter havido excessos, mas nunca sob a autorização do Presidente da República. Enfim, o rol de alegações, de presunções, e como disse bem o Dr. Tito, o direito não se presume, que a UNITA apresenta para formar, para dar início a esta sua proposta, não colhe com a realidade, não cola com a realidade, não tem sentido nenhum. E, portanto, aí nós olhamos que esta iniciativa é mais na busca da criação de um facto político do que, na realidade, dar início a um processo sério de destituição do Presidente da República. Portanto, a UNITA quer, no fundo, aquilo que quase toda a gente já percebe, a busca do poder a todo custo, não é? Nós tivemos eleições há um ano, precisamente um ano, e menos de um ano depois a UNITA apresenta essa proposta. Portanto, não está satisfeita com o resultado que teve, quer chegar ao poder a todo custo e usa todas as artimanhas possíveis, incluindo manipulando as pessoas, influenciando as pessoas, no sentido de levá-las a acreditar que o MPLA já não pode ficar no poder e que o Presidente João Lourenço não pode ser o Presidente da República, quando ele e o seu partido venceram de forma legítima, de forma transparente, as eleições de um ano atrás. Portanto, resumindo, Kesa,
nós não podemos levar a sério esta proposta, não podemos levar a sério a iniciativa parlamentar da UNITA, até porque isto obrigaria a que 2/3 dos deputados em efetividade de funções votassem a favor. E o MPLA tem maioria no Parlamento, portanto o MPLA nunca votaria a favor disto, porque não tem sentido algum esta proposta. Por outro lado, a própria UNITA diz na sua iniciativa que o sistema judicial está manietado e depende do titular do Poder Executivo. Ora, se defende isto, então apresenta uma proposta que depois tem que ser discutida e aprovada no sistema judicial, que eles dizem manietados pelo próprio Presidente. Então não tem muito sentido, não é? Então, se a instituição justiça depende e faz aquilo que o Presidente decide, como é que nós vamos dar início a um processo de destituição que depois de sair do Parlamento terá de ir para o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional, como o Dr. Rito também aqui já abordou, sendo estas instituições manietadas pelo Presidente. Então não tem sentido nenhum, não vale a pena dar início. Portanto, o que a UNITA quer é criar um facto político, é influenciar as pessoas, é, no fundo, enfim, levar para a comunidade internacional um conjunto de pressupostos que acabam por manchar a imagem do nosso governo e do nosso Presidente, sem sentido nenhum, e que todos nós devemos nos bater contra, como é evidente. Obrigado. Otalido, o que é que lhe oferece dizer? Eu olho para esta proposta da UNITA com muita preocupação, porque nós notamos que a UNITA é um partido que não está comprometido com o bem-estar dos angolanos. Esta proposta é a mais evidente prova de que atualmente ela está a ser guiada segundo objetivos que não acrescentam nada de positivo ao nosso país. Nós tivemos, como referiram os meus colegas de painel, no ano passado, eleições gerais, reconhecidas inclusive internacionalmente por potências, por organismos independentes como as Nações Unidas, né, que reconheceram as eleições como inclusivas, como livres, como justas. E, portanto, nós podemos dizer que a UNITA atualmente está na contramão daquilo que é a realidade e a abordagem que é feita em torno de Angola. Por exemplo, as fundamentações que apresenta são muito subjetivas, são infundadas, portanto, porque tudo aquilo que ela diz que tem sido, ou que é o fundamento da natureza do processo, da necessidade do processo de destituição contra o Presidente da República, está a acontecer o contrário, na verdade. Atualmente nós temos um Estado muito mais plural, mais inclusivo, um Presidente da República que estimula a participação do seu povo, está comprometido com o bem-estar desse povo. Né? Tivemos nos últimos anos mais de 303 manifestações, segundo dados oficiais. Angola, por exemplo, em termos de transparência, como refere os relatórios da Transparência Internacional, cresceu mais de 50 lugares lá no índice da Transparência Internacional. Ou seja, hoje o Repórter Sem Fronteiras considera Angola um país mais livre, né? Segundo os vários relatórios que foram sendo publicados no primeiro mandato do Presidente da República, e com certeza a avaliação continuará a ser positiva, apesar das recomendações sempre de melhoria, como é evidente. Portanto, a UNITA está em contramão. E isto é preocupante, por quê? Porque vivemos um momento muito sensível na nossa economia, difícil, e precisamos de investimentos. Hoje, Angola tem um ambiente de negócio muito melhor, porque foram feitas reformas econômicas valorizadas pelos investidores, pelas agências internacionais, e a UNITA não quer isso. A UNITA não quer o desenvolvimento de Angola, porque precisa que as dificuldades que nós temos aumentem, né, ou continuem, para que as suas narrativas possam gerar alguma solidariedade daqueles menos atentos. O Presidente da República tem se esforçado com o seu executivo para que tenhamos um contexto político, econômico e social melhor. Nós estamos a olhar para empresas que saíram de Angola há 10 anos a voltar. Por exemplo, a De Beers, que é uma grande multinacional do setor diamantífero, que é apenas um exemplo que ilustra aquilo que é o contexto atual de Angola. Estamos a falar também estamos a notar investimentos, por exemplo, de empresas como a Vitures, a Motengil, a Trafigura, que estão a levar a cabo projetos importantes no corredor de Lobito, com financiamento já garantido. Hoje em dia temos, por exemplo, o maior projeto de eletrificação de África.
Tudo isso é resultado das transformações, da melhoria do ambiente de negócio, e a UNITA quer que isto acabe, né? Porque além dessa necessidade de querer o poder de qualquer forma, a UNITA é um partido que, na verdade, não sabe o que quer, não é patriota. Nós precisamos de uma posição patriótica, né? E nós, nesse momento, lamentavelmente, não temos essa posição. Uma outra questão que é importante assinalar é a necessidade da UNITA dividir para melhor reinar, né? Porque um dos objetivos desta iniciativa, que ainda não foi apresentada ao Parlamento, como referiu o colega Tito Cambanes, é gerar no seio do partido do poder, o MPLA, um ambiente de desconfiança, passar a ideia na sociedade de que o MPLA não está coeso, o que já foi claramente mostrado que não é verdade, desmentido inclusive pelo grupo parlamentar, assim como pelo comunicado do Bureau Político do MPLA. Por isso eu acho que é preocupante, nós temos que estar unidos como angolanos, e a UNITA não está comprometida neste momento com o nosso bem-estar. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Tito, gostava de saber de si, a atual Constituição permite ou não a entrada desse projeto para debate no Parlamento? Permite. E Kézia, aqui uma questão central que tem que ser muito bem vista, que é um documento com esta seriedade não foi discutido, obviamente, somente pelo grupo parlamentar da UNITA. Um documento de destituição de um chefe de Estado é óbvio que foi discutido pela direção do partido UNITA. Dito de outro modo, este documento, antes do grupo parlamentar apresentar à opinião pública e antes mesmo do seu presidente fazer várias conferências de imprensa a falar sobre este assunto, significa que o seu inner circle, o seu grupo mais restrito, a direção do próprio Partido UNITA, foi discutindo sobre o teor deste documento. Significa que houve promessas internas sobre o teor, sobre o âmbito desta destituição que vai cair por água abaixo. O que é que isso significa? Significa que o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, obviamente que fez promessas de que o processo de destituição poderia ser conseguido. Há uma questão que a direção da UNITA e o seu grupo parlamentar têm de levantar, que é: neste preciso momento, a UNITA tem sim 1/3 dos deputados, pode submeter esta proposta, pode, muito bem. Contudo, a forma como o MPLA está unido, está coeso, está cada vez mais em torno daquilo que é o seu líder, o seu presidente João Lourenço, vai fazer com que esta proposta não avance de nenhuma forma. Agora, é muito importante que os militantes da UNITA, após uma derrota estrondosa que a UNITA teve nas eleições de 2022, chamem a responsabilidade também do seu presidente, que vai voltar a ter uma derrota agora com esse processo de destituição. Por quê? Porque, repare, o presidente da UNITA teve a derrota das eleições de 2022, vai voltar, obviamente, quando submeter essa proposta de destituição à Assembleia Nacional, porque, repare, os militantes do MPLA estão muito unidos, muito coesos em torno do seu líder, porque, repare que o MPLA é um grande movimento, é um grande partido, e quando se trata de questões estruturantes, porque quando se trata de questões que beliscam a grande família MPLA, o MPLA tem sempre a capacidade de se unir em torno da sua grande estrutura, em torno da sua grande família, em torno do seu grande líder, porque aqui estamos perante um adversário político. Aqui é uma questão vai ser uma questão entre UNITA e entre MPLA, porque quando se está a pôr em causa o chefe de Estado, que concomitantemente é o presidente do MPLA, então está-se a pôr em causa o líder do MPLA. Então, obviamente que os militantes do MPLA
que são deputados do MPLA e que estão muito unidos em torno do seu líder, vão defender de forma acérrima a bandeira do seu partido e vão defender de forma veemente o seu líder, o presidente João Lourenço. Dito de outro modo, este processo de destruição não vai avançar. Então, o que é que vai dar lugar? Vai dar lugar com que os militantes da UNITA chamem a atenção e chamem a responsabilidade política do seu presidente. Já perdeu as eleições de 2022 e vai voltar a perder esta grande questão da destruição. Que responsabilidade? Porquê? Que responsabilidade tem o partido perante mais um facto, perante mais uma grande derrota? Porquê? Repare, e dou aqui um exemplo em concreto. No Reino Unido, por exemplo, quando houve a questão do Brexit, o John Cameron havia dois temas que eram voto pela saída do Reino Unido para a permanência da União Europeia ou para voto pela permanência ou pela saída. Ele votou para a permanência e quando a maioria dos eleitores votou para a saída, ele preferiu demitir-se. Outro grande exemplo é o que aconteceu no caso Watergate nos Estados Unidos. Quando o Nixon viu que o Watergate estava muito apertado, decidiu abandonar. E há outros vários exemplos. Quando o ex-primeiro-ministro Guterres perdeu as eleições europeias em Portugal, na altura liderava o Partido Socialista, também decidiu demitir-se. Então é a ideia, a ética republicana nos exige ter responsabilidade, porque as derrotas não podem ficar em vão. Então, obviamente que militantes da UNITA, como Liberty Chiaka, como Rafael Massanga, como outros deverão, como o General Gato e outros, deverão chamar a responsabilidade ao seu presidente, né? Porque os seus ideólogos, como Vitorino Mossi, que agora está na magistratura, Xilengotila, que infelizmente já faleceu, mas deverão, os seus ideólogos que ainda estão, como o General Chiwala, obviamente deverão chamar a atenção perante uma irresponsabilidade desse tamanho. Por quê? Porque um partido que não tem deputados suficientes e por causa de uma ambição, porque isto trata-se mesmo de uma ambição, de uma falta de visão de país, porque o que se trata aqui vê-se claramente que o presidente da UNITA não tem uma visão para o país. Aquilo é uma visão de poder. Dito de outro modo, os partidos políticos visam o alcance, o exercício e a manutenção do poder. Quem está no poder quer manter-se. Quem está na oposição quer alcançar. Contudo, quem está no poder neste momento é o MPLA. E o MPLA está a governar justamente visando o bem-estar social, com medidas e reformas económicas que visam fazer com que Angola tenha cada vez mais um bom ambiente de fazer negócios, fazer com que os investidores acreditem em Angola. Se é um fator muito importante que Angola veio recuperando, é o fator credibilidade e confiança. Por quê? Quem faz a economia são as famílias e são as empresas. Repara, por exemplo, Kesa, como é que agora as instituições de Bretton Woods estão a olhar para Angola. Olha como é que o Banco Mundial olha para Angola. Como é que as instituições de Bretton Woods estão a voltar a financiar o nosso país. E isto tem um efeito que vai fazer com que mais instituições voltem a acreditar no nosso país. Não só investidores nacionais, como internacionais. À medida em que a UNITA vai minando com o processo de destruição, qual é a estratégia? O fim último é fazer com que outros players, outras partes interessadas, deixem de acreditar no nosso país. Mas, felizmente, este processo de destruição não vai avançar. Para terminar, doutor, para terminar. Concluir, mesmo que tenham esse um terço, não vai avançar. Agora, é muito importante que os militantes da UNITA chamem a responsabilidade ao seu líder, pelo facto de ele não conseguir avançar com este processo de destruição. Com esse processo de destruição, eu penso que sim, o presidente o presidente da UNITA deve demitir-se depois desse grande fracasso que ele vai ter. Muito obrigado, doutor. Doutor Fernando, tem aqui uma questão que é, existe ou não uma estratégia da UNITA que visa ilegitimar o presidente da República e desvalorizar a sua governação? Portanto, desvalorizar, dizia eu. Isso é óbvio, Keza. Todos os dias nós, se acompanhamos um bocadinho as redes sociais,
e alguma comunicação também, alguma comunicação social, sobretudo privada, que tem uma estratégia muito concreta na abordagem de determinados conteúdos relativos àquilo que é o titular do Poder Executivo e os auxiliares que o acompanham. Nós notamos claramente que há uma estratégia de tornar ingovernável a presidência de João Lourenço. Mas ela, como não casa com a realidade, como não cola com a realidade, ela é facilmente desmontável, né? Ela vai ruindo com rapidez. E este processo de destituição é mais um passo, é mais um momento dentro dessa lógica. Mas também muito mal elaborada, muito mal pensada. Não sei quem aconselhou o maior partido da oposição. Os juristas que estão lá no partido, não sei se refletiram, porque a mim interessa-me depois olhar para os factos que serão carreados ao processo. Eu quero perceber que factos é que a UNITA vai apresentar, que provas é que a UNITA vai apresentar para sustentar a sua iniciativa, não é? E até que ponto os juristas do maior partido da oposição vão conseguir sustentar as suas provas, não é? E, portanto, há obviamente uma estratégia para legitimar e tornar ingovernável a presidência de João Lourenço, do seu partido, mas os factos apresentados são muito frágeis, não é? E por isso eles não ganham demasiada relevância. Por outro lado, é preciso perceber também que a UNITA tem vindo, sobretudo nas redes sociais, a criar um ambiente, não é, hostil à governação. Basta olhar, por exemplo, para a lista de deputados que a UNITA apresentou às eleições de 2022, em que incluiu uma série eles chamam ativistas, eu chamo políticos disfarçados de ativistas, somente para os presentear depois de todo o trabalho que fizeram nos últimos anos, sobretudo nas redes sociais, a desgastarem continuamente a governação do presidente João Lourenço. Portanto, nós temos de assumir que nós temos um país ainda com imensas dificuldades, nós estamos neste momento a passar um período sensível da nossa governação, do ponto de vista, sobretudo, económico, temos imensos desafios sociais pela frente, mas também temos de reconhecer todos os feitos que foram feitos, ou passa a redundância, nos últimos 5 anos, não é? E foram muitos, o Dr. Otalide já enumerou aqui alguns, mas há muitos mais para enumerar. O importante é que quem governa consiga continuar a perceber quais são as principais dificuldades, os principais anseios das nossas populações, olhar para eles e dar resposta. E não se desviar com estes factos, enfim, pouco sustentados, pouco coerentes que a UNITA vem apresentando. Portanto, a estratégia existe, mas ela é facilmente desmontável, ela não tem sustento, não tem sustentabilidade e por isso os factos acabam sempre por se sobrepor, a realidade acaba sempre por se sobrepor. Ok, obrigado. Dr. Otalide, que apreciação faz dos movimentos contestatários que existem atualmente? Bom, eu tenho acompanhado os movimentos contestatários em Angola desde 2015, fundamentalmente, por questões académicas, e a apreciação que eu faço é que eles são instrumentalizados com vistas a descredibilizar, efetivamente, a imagem do MPLA, né, o partido que sustenta o governo e, nomeadamente, também do governo. E a UNITA tem sido, digamos, a mãe, né, destes movimentos contestatários que usam capas ativistas, académicos, jornalistas, enfim, para poder atrair aqueles que não estão atentos às movimentações e atuam com base nessa irresponsabilidade, né? Que, diante de todo o esforço que está a ser feito para que Angola seja um país melhor, passar uma imagem negativa do país,
gerar a ingovernabilidade, ou seja, dificultar a tomada de decisões importantes, mesmo que algumas delas sejam impopulares, né, são decisões necessárias. E é isto, né? Temos acompanhado com muita preocupação, porque alguns destes movimentos também têm, em concertação com a UNITA e com algumas pessoas descontentes que perderam Benezes com a ascensão do presidente João Lourenço, tem também alguma colaboração de entidades estrangeiras, né? Por exemplo, o apoio de organizações como Open Society. Lembro-me de um colega que na faculdade disse-me, ele é ativista, disse que era assessor da diretora da Open Society. Eu perguntei, ele realiza manifestações, mas como assim assessor da diretora da Open Society? Temos a intervenção de instituições como a National Endowment for Democracy, né, que é uma organização que tem atuações que, bom, são questionáveis, não é? E é conhecida por alimentar esse tipo de conspirações. Porque há um interesse de promover em Angola a retirada do poder por vias não democráticas, né? Adalberto Costa Júnior, desde o ano passado, que vem falando de golpe de Estado, nesse ano deu uma entrevista que até devia ser alvo de muita atenção dos nossos órgãos criminais, né? Em que ele disse que foi aliciado pelos generais, foi em maio, foi aliciado pelos generais, muito grave, que são ativos, segundo ele, né? Pretendiam durante as eleições dar o golpe de Estado. Os ativistas, sob a tutela do gabinete do presidente Adalberto Costa Júnior, da UNITA, publicam com frequência, de forma a promover uma ação psicológica, a ideia de que golpe de Estado, a insurreição popular, são coisas que fazem os países avançar. Publicam eventos tristes, né, como os golpes de Estado que têm ocorrido aqui em África, né, no Níger, recentemente, ou no Sri Lanka, durante a fase eleitoral. Por isso é triste. É triste porque nós temos uma juventude que deve estar comprometida em dar um impulso para que o nosso país vá à frente. Acho que ser patriota é isso, né? É olhar para as coisas com responsabilidade, para que Angola seja o país que todos nós desejamos. A questão é, será que todos desejamos que Angola avance? Porque parece-me que não é esse o interesse de alguns, né? Pelas suas ações. Eu estava a falar na minha primeira intervenção, que há esse interesse de desacreditar e desencorajar, diante também das entidades estrangeiras, o investimento. Por exemplo, Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, esteve nos Estados Unidos da América alguns dias depois de dar início ao processo de destituição. Ele foi falar com quem? Com o diretor do escritório para a África Austral, né? Por que ele foi aos Estados Unidos? Para passar essa ideia, justamente, de que não é um país em que o líder é aceite, não é um país que vocês devem apoiar, num momento em que a nossa relação, né, que já foi mais conturbada, nossa relação com os Estados Unidos, vive o seu apogeu, o seu auge. Estamos a ver o melhor momento da nossa relação com os Estados Unidos da América. Portanto, é isso. É preocupante porque vêm muitas coisas boas e há alguém que diz que faz em nome do povo e quer desencorajar. Hoje em dia já se fala, por exemplo, por alguma mídia especializada como o The Africa Report, que o Biden, na sua visita à África neste ano, poderá ter Angola como um dos destinos. Sim. Hoje é dado como quase certo, por exemplo, o encontro do presidente João Lourenço com o presidente Joe Biden, né? E que é algo natural, porque estamos a caminhar com base em interesses que tem harmonia, há uma harmonia de interesses. Basta ver o financiamento substancial que os Estados Unidos está a fazer agora em energias renováveis no nosso país. Mas deixe-me só dizer uma coisa, indo em reforço aquilo que está a dizer o Dr. Otalido. É curioso que o início do processo de destituição ocorre quase no fim do ano parlamentar. E há uma cerimónia bonita que se chama a imprensa para para anunciar o início do processo de destituição.
O ano parlamentar termina, não dão a entrada do processo, portanto, não conseguiram carregar os factos e de forma jurídica sustentar todo aquele anúncio bonito. Termina, fazem uma segunda cerimónia em plena cimeira da SADC realizada no nosso país, com vários chefes de Estado da região, E vários e jornalistas. fazem um novo ato com os jornalistas que vieram acompanhar as suas delegações, não é, para a cimeira. Fazem um novo ato de subscrição, de assinatura Não, de iniciativa. Não, mas Quer dizer- doutor Fernando Ribeiro, mas isto tem uma razão de ser. Atenção, nós estamos Ninguém é sentados- ingênuo não, assim, não, né? é justamente Ninguém é isso, ingênuo. quer dizer, nós estamos sentados aqui, nós temos maturidade política suficiente para poder analisar e prever esses factos. Aqui ninguém é ingênuo, porque o direito faz-se de factos e provas. E, como disse há pouco, o direito não se presume. É justamente isso. A generalidade dos angolanos, basta olhar para os números, está com o MPLA e com o presidente João Lourenço. E os números que resultaram das eleições de 2022 são claros. Deram a maioria absoluta ao MPLA. E o mérito é do MPLA e do presidente João Lourenço, que vai continuar a governar justamente em prol de um crescimento e desenvolvimento sustentável para o bem comum, para o bem-estar comum dos angolanos. Então, o que o presidente da UNITA quer é justamente trazer dentro das suas variáveis de poder, é contrariar este fenómeno. Enquanto o presidente do MPLA, e que é presidente de todos os angolanos, chefe de Estado, está ocupado em realizar os jovens, está preocupado em criar um bom ambiente de negócios, está preocupado em poder potenciar o corredor do Lubito, está preocupado em fazer de Angola um bom país para se viver, está preocupado em mais redistribuição da riqueza, em baixar os impostos com a medida, por exemplo, uma das medidas de mitigação à redução gradual dos combustíveis, que é a descida do imposto sobre o rendimento de trabalho, está ocupado em cada vez mais criarmos condições de investidores nacionais e internacionais virem para Angola. O presidente da UNITA está ocupado em criar um clima de alarmismo, porque, e eu volto a dizer, a direção da UNITA tem de ser responsabilizada perante este fracasso. Tem de ser responsabilizada. E volto a dizer, os deputados do MPLA estão unidos, estão comprometidos em torno do seu líder. Este Muito bem. projeto da UNITA não vai avançar. Muito bem, doutor. Obrigado. O tempo começa a escassear-se um bocadinho e ainda temos aqui algumas questões por serem respondidas. Pronto, eu vou dirigir já agora que está com a palavra o doutor Tito Camais. Concorda com a ideia de que alguns dirigentes do MPLA estejam alinhados com a UNITA? Não. Esta questão nem se coloca Faz parte da sequer. narrativa. Esta questão nem se coloca sequer. Isto é o velho truque. Nós levaríamos até 2, 3 horas para responder a isto. Não precisaríamos 2, 3 horas para responder a isso, melhor dizendo. Isto é o velho taticismo político. A ideia é tentar plantar verde para colher maduro. Não. Os deputados do MPLA estão unidos, estão coesos, estão verdadeiramente comprometidos com o seu líder, com o presidente João Lourenço, estão comprometidos com o MPLA. E aquele projeto não vai mesmo avançar, ponto final. Isto nem é tema de conversa. Aqueles deputados não vão, não há, como é que eu posso dizer, não há meio termo. Não vai ter, como é que eu posso dizer, não há forma daquele projeto avançar. Aquilo só cabe. E repare uma coisa, mesmo na altura da subscrição, há até 4 membros do grupo parlamentar da UNITA que nem sequer subscreveram, 4 ou 6 membros. Significa que até eles, são 4, que até eles, se calhar nem eles próprios, entre eles próprios, há alguns que nem vão votar. Então, Obrigado, a nossa bancada do MPLA está unida, está coesa e verdadeiramente comprometida com o presidente do MPLA, com o presidente de Angola, com o presidente de todos os angolanos. Muito obrigado. Estamos mesmo aqui em crise de tempo, como já referenciei. Dr. Fernando Ribeiro, a UNITA conseguiria arregimentar outros partidos políticos na oposição, portanto, neste processo que está a levar a cabo? São poucos, não é? Não há muito para conquistar, não é? O PRS, o Partido Humanista, não é?
só. E a FENALAC que tem também um deputado, salvo erro. Portanto, não há muito por onde colher. Portanto, para poder passar, teria de ter votos dos próprios deputados do MPLA, que, como se provou ainda no fecho do ano parlamentar, o líder da bancada parlamentar do MPLA falou de forma veemente, de forma clara, que o partido está com o seu líder e que os deputados iriam votar contra esta iniciativa e, portanto, não me parece que tenha pernas para andar e não ouvi manifestações, pelo menos até agora, de representantes dos outros partidos com assento parlamentar e, portanto, parece-me que eles não vão embarcar nesta aventura porque não há factos, não há sustentabilidade, não há lógica. É o que eu digo, Kesa. Eu estou curioso para perceber que factos vão ser carregados no processo na Assembleia Nacional. E depois, como é que os juristas do maior partido da oposição vão sustentar os factos que vão apresentar? É com base em notícias das redes sociais? É com base em imagens das redes sociais? Com base em quê? Que vão sustentar tudo aquilo que apresentam como possíveis factos. Só uma questão rápida, só para demonstrar que muitas vezes parece uma questão, só para demonstrar que muitas vezes parece que é uma questão até pessoal. É que o efeito útil da destituição, mesmo ocorrendo, que não vai ocorrer, é quem assume a presidência de Angola é vice-presidente é vice-presidente de Angola. Então qual é o efeito útil? Até parece uma questão pessoal quanto ao presidente João Lourenço, que é um presidente corajoso, que é um presidente reformador e está a governar em prol do interesse público. Muito obrigado. Talid, o que é que lhe oferece a dizer sobre esta questão? Bom, eu acho que, tal como o Dr. Ribeiro e o Dr. Tito Cambange reiteraram... Desculpa só, Dr. Talid, estamos mesmo em crise de tempo. Desculpa. Não, está tudo bem. De facto, a proposta não tem pernas para andar, mas aproveitando aqui a deixa do Dr. Tito Cambange, mesmo que passasse, né, num cenário hipotético, seria na mesma o MPLA no poder. Portanto, é apenas por espetáculo político. Claro. Né? Visa criar este cenário de falta de confiança dos mercados, que podem olhar com uma certa preocupação o que se passa aqui em Angola. Mas quem conhece a engenharia política do nosso sistema político e de governo, percebe que há governabilidade, haverá governabilidade depois da proposta ser levada ao Parlamento. E a UNITA não ganha nada com isto, porque até nos sítios onde eles levam, né, a narrativa contra o poder, sabe-se que a UNITA não está a seguir uma agenda independente apenas da própria UNITA. Sabe-se que existem pessoas que perderam as benesses, que estão a orientar a UNITA, porque a UNITA não ganha nada com este tipo de iniciativas. Muito bem, doutor. Todos os partidos políticos que levaram a cabo este tipo de processos mudaram a estrutura do poder. Muito bem. Já que está com a palavra, quais são, pronto, de forma síntese, as conclusões que faz desse tempo? As conclusões que eu faço é que, eu vou deixar aqui um apelo, na verdade. Eu apelo à juventude angolana, eu apelo ao povo angolano que se una em torno, né, da causa do presidente João Lourenço. Né? Hoje em dia, nós percebemos que ele é o presidente mais atacado da nossa história, porque teve a coragem de fazer mudanças que eram necessárias e que terão efeitos muito positivos a longo prazo. Ele está pensando a longo prazo, claro. e é disso que nós precisamos no nosso país. Né? Então, eu peço à juventude angolana, peço aos cidadãos angolanos de Cabinda Cunene, que protejam o presidente, defendam o presidente, porque nós temos a ética da responsabilidade, né? Que é aquela ética que olha para os fins últimos. Né? Então é com base nessa ética que nós temos que agir. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Doutor Fernando Ribeiro, o que é que lhe oferece dizer em título? Bom, em termos de conclusão, dizer que essa iniciativa é um nado morto, portanto não tem pés para caminhar. No próximo ano parlamentar, se der a entrada, vai morrer no Parlamento, como acho que já foi aqui mais ou menos aflorado. O que nós devemos pedir é que o maior partido da oposição tenha sentido de Estado, tenha sentido de responsabilidade, que olhe para o país como um todo e que não olhe apenas para os seus interesses e para o seu desejo maior de chegar ao poder a todo custo, que se fortaleça, que se una, que crie condições para poder disputar de forma
justa e igualitária às eleições de 2027 e aí, se for a decisão e a vontade do povo angolano, que chega ao poder. Mas para já, que permita que haja estabilidade, que é um fator fundamental para nós continuarmos as reformas que estão a ser feitas e deixar aquele que venceu as eleições governar até o final do seu mandato. Muito obrigado. Dr. Tito, a título conclusivo. Em jeito de conclusão, é para dizer que a UNITA tem a consciência de que o MPLA e o presidente João Lourenço estão a governar bem, estão a governar em prol do povo angolano e tem a consciência de que o MPLA vai lutar para assegurar que o bem-estar tenha impacto na vida do dia a dia de todos os angolanos e que, obviamente, o MPLA vai lutar para ter maioria qualificada em 2027. Sendo assim, há de começar a criar factos políticos para começar a inviabilizar a governação já agora. E uma questão essencial também é que o presidente da UNITA, já antecipando-se a esses fenómenos, vai começar a inviabilizar agora para poder pôr em causa a legitimidade da governação, a legitimidade dos resultados já agora, porque ele tem consciência que a sua cúpula interna lhe vai chamar a atenção e em 2027 vão pedir para que ele seja responsabilizado. Uma segunda derrota. Uma segunda derrota. Apesar que como disse, eu penso que a responsabilidade do presidente da UNITA devia ser chamada já agora, porque os deputados do MPLA estão unidos, coesos e comprometidos com seu líder e não vão deixar passar em todos os atos desse processo todo de destituição, não vai passar. Então, o presidente da UNITA devia ser já responsabilizado agora. Toda a direção. Muito obrigado a todos os colegas aqui de painéis. Portanto, foi um debate muito acalorado e também bastante frutífero. Portanto, a todos que estão do outro lado, assim que acompanham-nos até aqui, o nosso muito obrigado e até ao próximo debate.